Você já reparou que existem algumas empresas que elas começam muito bem, depois elas vão seguindo um certo fluxo, chega num momento que elas estagnam, elas param, às vezes até nos 50.000, às vezes até menos do que os 50.000. Os donos saem de casa às 8 horas, voltam às 22 horas para casa, mas elas nunca estão no mesmo lugar. Então, é uma coisa cíclica que a gente fala, porque eles sempre vivem no mesmo ciclo. Eu vou conseguir cliente, eu consigo o cliente, eu trabalho para entregar o resultado para esse cliente e acaba esquecendo de conseguir novos clientes e assim chega no momento que ele precisa trabalhar para conseguir trazer mais clientes, aí vira esse desespero e esse ciclo sem fim acaba ocorrendo em várias empresas hoje em dia. Bom, meu nome é William, eu sou o CEO da Playfox Aceleradora, é uma aceleradora digital onde a gente consegue ajudar você nessa parte das vendas, mas antes disso eu quero mostrar para você como que esse ciclo funciona e como você pode quebrar esse ciclo lá no final. Então vamos começar com a primeira fase. A primeira fase é a aquisição de clientes. Então a pessoa vai no Instagram, vai no WhatsApp, faz anúncios, corre atrás de indicação, faz todo o processo e consegue o seu tão esperado primeiro cliente ou até mesmo primeiro cliente do mês, depende muito da meta. Só que aí que começa o problema. É exatamente nesse processo que começa o problema principal. A gente trabalhou para conseguir esse cliente, teve esse cliente agora e agora a gente começa a trabalhar para entregar o resultado que a gente vai entrar na fase 2. A fase 2 ela consiste em a gente executar ou até produzir aquilo para esse novo cliente e acabar esquecendo de todo o resto. E aí que começa o problema. Então, nessa segunda fase, a gente trabalha para entregar literalmente aquilo que o cliente está precisando. Às vezes ele pede alguma coisa a mais, às vezes a gente, no desespero, começa a querer entregar mais coisas para ele também. E essa segunda fase é uma das piores que acontece, porque às vezes você tem que pegar as coisas de última hora, às vezes você tem que tirar processos que não existiam e só para entregar para esse cliente. Então isso aqui acontece não somente com empresas do digital, mas também com empresas que não têm um processo tão bem escrito. Então eu vou dar um exemplo aqui também fora do digital. Às vezes o empreendedor ali no ramo de construção, o cara é o mestre de obra, ele faz toda a reunião ali, entende como que a pessoa quer a casa, só que chega no final ele acaba tendo que mudar porque a pessoa acabou mudando alguma coisa, quer trocar lugar de X para Y, e isso pode acontecer também com o seu negócio, pode acontecer também com a sua empresa. Às vezes o cliente ele quer mais e às vezes você não tem a firmeza para falar, nossa, ó, dessa forma aqui não dá certo, dessa forma aqui não foi o que a gente combinou. Então a gente começa a trabalhar somente para executar e entregar para esse primeiro cliente que a gente conseguiu. A terceira fase é onde os clientes param de chegar. Por que eles param de chegar? Porque no começo, na segunda fase, você está muito preocupado em entregar para esse cliente e acaba deixando de ir atrás. Então, se você deixa de ir atrás dos clientes, as vendas consequentemente vão parar. Então, nessa fase 3 eu vou dar dois exemplos aqui, um do digital e uma de uma loja normal da sua cidade aí. Se a pessoa ela simplesmente para de chamar a pessoa lá na rua para conhecer a loja de iPhone, essa pessoa provavelmente vai parar de conseguir trazer esses clientes para a loja e, consequentemente, quando a pessoa não vê os produtos, elas não tendem a comprar. Então é dessa forma que acontece. E muitas das vezes também na agência de tráfego pago, se o cara não vai atrás dessas pessoas, ele não consegue trazer esses clientes. E aí você fica parado nessa parte onde você entrega muitas coisas para aquele cliente que entrou, só que acaba não vendo a sua empresa e, consequentemente, também deixando de trazer os clientes. Então essa fase você não vê entrando cliente, e aí que entra a fase 4 começa literalmente o desespero. Aí é você fazendo promoção, você deixando os preços lá embaixo, você fazendo campanhas, você diminuindo as coisas que você mesmo ia entregar por um preço muito melhor, e aí você faz a promoção justamente para conseguir trazer esse faturamento rápido. O empreendedor ele entra em uma forma de emergência. Nossa, eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer acontecer. Só que se você tivesse começado lá atrás, provavelmente isso não estaria acontecendo. Então, a gente entra aqui nessa fase 4 justamente que é a fase que você começa a sentir realmente, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir ministrar isso aqui? Porque não está entrando cliente, eu tenho apenas alguns clientes aqui na minha base, eu estou entregando para eles, só que eu também não tenho tempo de fazer uma prospecção direta para mim conseguir mais clientes. Aí entra naquele modo onde precisa gerar caixa, gerar faturamento o mais rápido possível. Na quinta fase é onde as vendas voltam, onde você consegue ter um pouco mais de tranquilidade, só que isso é um ciclo, como eu falei lá no começo. Então, provavelmente vai chegar um tempo que você vai voltar lá no começo de novo. Na quinta fase aqui é onde você já fica um pouco mais tranquilo. Provavelmente essa fase ela demora ali de 1 a 2 meses, onde você fica mais tranquilo. Olha, eu não preciso de tanto cliente assim.
meu faturamento tá bacana, e aí você começa só a deixar. Só que às vezes um cliente sai, às vezes você não consegue aumentar mais o lucro desse que você está tendo dentro da empresa, e aí é onde começa novamente o ciclo. Aí você começa novamente a ter esse desespero a mais para você conseguir o cliente e literalmente volta no começo do ciclo daí. Só que tem uma forma muito fácil de você simplesmente cortar isso e você não participar desse ciclo que acontece muitas vezes das empresas. Não somente empresas do digital, mas também empresas que são do meio físico, tá? Então, o que que acontece? A gente precisa ter um processo bem claro do comercial. Por que essa parte do comercial? Independente do que esteja acontecendo com a sua empresa, independente do momento que você esteja passando agora, em qual fase que você está, um comercial ele precisa ser ativo. O comercial ele não pode morrer, porque se o comercial morrer, você começa novamente o ciclo. Eu vou trazer dois exemplos aqui agora, um exemplo físico e um exemplo digital aqui de empresas que provavelmente já passaram por esse ciclo, tá? Então vamos lá. A primeira é uma agência de marketing, é um exemplo muito mais fácil que a gente tem aqui, eu mesmo já vi isso. Então acontece o seguinte, a gente tem aqui um determinado número de clientes, chega cliente, a gente fica tranquilo, só que quando começa a sair clientes, bate aquele desespero para a gente correr atrás demais e isso acaba entrando nesse ciclo também. Só que não é somente no digital, tem a parte também das empresas que são do meio físico. Vou colocar aqui novamente o exemplo do cara que vende capinha de celular, que vende iPhone. Se o cara não faz a prospecção, se o cara ele não chama as pessoas ou até mesmo ele não faz anúncios online ali, como que ele vai conseguir o cliente? Se a empresa ela é no fundo de bairro ali, como que o cliente ele vai conseguir ver essa empresa para fazer a compra? É muito difícil. Então a gente tem que deixar esse comercial, fazer esse processo, esse planejamento de como que o cliente compra de você. A partir daí, a gente consegue sim definir as melhores estratégias e a gente não deixar esse comercial morrer. Qual que é o plano então que a gente quebra esse ciclo efetivamente? A gente para de trabalhar com urgência. Então a gente define um processo. Independente se a empresa está faturando 50 mil, 100 mil, está entrando no cliente, você vai continuar fazendo a mesma coisa no próximo mês. Você vai continuar executando o mesmo processo comercial que você vai criar. Então, se você prospecta 10 clientes hoje e você consegue fechar ali 5 clientes desses que você prospecta, desses clientes, no próximo mês você vai fazer a mesma coisa com mais 10 clientes, depois mais 10 clientes. Ah, William, mas eu cheguei num limite que eu não consigo mais avançar. Beleza, você contrata uma pessoa e você continua nesse processo. Você bate em cima dessa tecla para que o seu comercial ele não pare e você consiga efetivamente quebrar esse ciclo. Porque se você deixar o seu comercial morrer, provavelmente você vai começar literalmente nesse ciclo. E aí não tem mais para onde correr, você vai ter que reiniciar todo o processo, tá? Eu espero que você consiga sair desse ciclo ou não entrar nele, tá? E nosso link tá aqui embaixo aqui, se você quiser entrar em contato com a gente, estamos à disposição, tá? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui e comenta e até o próximo vídeo.